bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e cheio de descobertas incríveis, fatos surpreendentes sobre a evolução humana. A evolução humana é uma jornada complexa e longa, que começou há milhões de anos e continua até os dias atuais. Mas o que realmente sabemos sobre essa jornada? Neste vídeo, vamos revelar alguns dos fatos mais surpreendentes sobre a evolução da nossa espécie, desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens moderno. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai desafiar suas percepções e expandir seu conhecimento sobre como nos tornamos quem somos hoje. A linha do tempo da evolução humana, uma jornada de milhões de anos. A evolução humana começou há cerca de 6 a 7 milhões de anos, quando nossos ancestrais divergiram dos chimpanzés, nossos parentes mais próximos. Este evento marcou o início da linha evolutiva que levaria ao surgimento dos hominídeos, o grupo que inclui todas as espécies humanas. Os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tchadensis, tinham características mistas entre primatas e humanos modernos. Embora ainda se parecessem mais com chimpanzés, eles já apresentavam algumas adaptações à vida bípede, o que foi crucial para a evolução posterior. O caminho para o Homo sapiens. Ao longo de milhões de anos, várias espécies de hominídeos surgiram e desapareceram, incluindo o Australopithecus, Homo habilis e Homo erectus. Cada um deles contribuiu de alguma forma para o desenvolvimento das características que definem o Homo sapiens, como a capacidade de usar ferramentas, o aumento do tamanho do cérebro e a complexidade social. O enigma da bipédia: como e por que nos tornamos bípedes? A transição para a bipédia. Uma das mudanças mais significativas na evolução humana foi a transição para a bipédia, ou seja, a capacidade de andar ereto sobre duas pernas. Isso aconteceu há cerca de 4 a 6 milhões de anos e foi uma adaptação crucial que diferenciou os hominídeos de outros primatas. As vantagens da bipédia. Existem várias teorias sobre por que a bipédia surgiu. Uma delas sugere que andar sobre duas pernas liberou as mãos para o uso de ferramentas e o transporte de alimentos. Outra teoria propõe que a bipédia foi uma adaptação para a vida em savanas, onde andar ereto ajudava a ver predadores à distância e a regular a temperatura corporal. Consequências evolutivas. A bipédia trouxe várias vantagens evolutivas, mas também desafios, como a necessidade de uma coluna vertebral mais forte e um parto mais difícil devido ao estreitamento da pelve. No entanto, essas mudanças foram essenciais para o desenvolvimento do cérebro maior e da complexidade social que caracterizam os humanos modernos. O desenvolvimento do cérebro humano, uma ferramenta de sobrevivência. O cérebro humano começou a crescer significativamente há cerca de 2 milhões de anos, com o surgimento do Homo habilis. Esse crescimento continuou com o Homo erectus e, finalmente, com o Homo sapiens, cujo cérebro é aproximadamente 3 vezes maior que o de outros primatas. As vantagens de um cérebro maior. Um cérebro maior permitiu o desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas, como a linguagem, a resolução de problemas e a capacidade de pensar abstratamente. Essas habilidades foram essenciais para a sobrevivência em ambientes difíceis e para o desenvolvimento de tecnologias. O custo do crescimento cerebral. No entanto, um cérebro maior também tem seus custos. Ele consome uma quantidade significativa de energia, representando cerca de 20% do nosso consumo calórico total. Além disso, o crescimento do cérebro contribuiu para complicações no parto, já que a cabeça do bebê humano é proporcionalmente maior em relação ao canal de parto. A invenção das ferramentas. Como o uso de ferramentas moldou a evolução humana. O uso de ferramentas é uma das características que mais distinguem os humanos de outros animais. As primeiras ferramentas de pedra, conhecidas como Oldowan, foram criadas há cerca de 2,6 milhões de anos pelos primeiros membros do gênero Homo.
Impacto no desenvolvimento. O uso de ferramentas permitiu aos nossos ancestrais acessar novos tipos de alimentos, como carne e medula óssea, que eram difíceis de obter sem elas. Isso, por sua vez, pode ter contribuído para o crescimento do cérebro, já que a dieta rica em proteínas e calorias forneceu a energia necessária para o desenvolvimento cerebral. Evolução tecnológica. Com o tempo, as ferramentas se tornaram mais sofisticadas, passando das simples lascas de pedra para lâminas de pedra e, eventualmente, para ferramentas de osso e madeira. Essa evolução tecnológica foi acompanhada por avanços na comunicação e na cooperação social, características que são fundamentais para o sucesso do Homo sapiens. A linguagem e a comunicação. Quando e como começamos a falar? A linguagem é uma das características mais marcantes dos humanos, mas quando exatamente ela surgiu ainda é um mistério. Acredita-se que a capacidade de falar começou a se desenvolver com o Homo erectus, há cerca de 1,8 milhões de anos, mas a linguagem complexa como a conhecemos provavelmente surgiu com o Homo sapiens há cerca de 100 mil anos. A linguagem permitiu aos humanos compartilhar informações, transmitir conhecimento e construir sociedades complexas. Ela também foi crucial para a sobrevivência, permitindo a cooperação em grandes grupos e a transmissão de cultura e tradição. A linguagem humana evoluiu para ser extremamente flexível e adaptável, capaz de expressar uma infinidade de ideias e emoções. Esse desenvolvimento foi possível graças a mudanças anatômicas, como o alongamento do trato vocal e o aumento da capacidade cerebral. A revolução cognitiva, o que nos tornou humanos. A revolução cognitiva há cerca de 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu com o Homo sapiens, a revolução cognitiva. Este foi um período em que os humanos desenvolveram habilidades cognitivas superiores, como a capacidade de pensar de forma abstrata, imaginar coisas que não existem e planejar o futuro. O impacto na sociedade. A revolução cognitiva permitiu aos humanos criar mitos, religiões e culturas complexas. Isso, por sua vez, levou à formação de sociedades maiores e mais organizadas, que foram capazes de dominar outros animais e até mesmo outras espécies humanas, como os neandertais. A diferença do Homo sapiens. A revolução cognitiva é o que realmente diferencia o Homo sapiens de outras espécies humanas. Nossa capacidade de criar e compartilhar histórias e ideias nos permitiu conquistar o planeta e desenvolver tecnologias que nenhuma outra espécie poderia ter imaginado. O encontro com os neandertais. O que aconteceu com nossos primós? Quem eram os neandertais? Os neandertais eram uma espécie humana que viveu na Europa e na Ásia Ocidental por centenas de milhares de anos. Eles eram robustos, com crânios maiores e mais achatados que os dos humanos modernos, e estavam bem adaptados ao clima frio da Europa. O encontro com o Homo sapiens. Cerca de 40 mil anos atrás, os Homo sapiens começaram a se expandir para a Europa, onde encontraram os neandertais. Esses encontros resultaram em algum nível de miscigenação, como evidenciado pelo DNA neandertal que ainda existe nos humanos modernos. O fim dos neandertais. No entanto, por razões que ainda não são totalmente claras, os neandertais desapareceram cerca de 30 mil anos atrás. Algumas teorias sugerem que eles foram exterminados pelos Homo sapiens, enquanto outras apontam para mudanças climáticas ou doenças. O que é certo é que, após o desaparecimento dos neandertais, o Homo sapiens se tornou a única espécie humana sobrevivente. O domínio do fogo, uma ferramenta que mudou tudo. A descoberta e o controle do fogo foram marcos fundamentais na evolução humana. Embora nossos ancestrais possam ter usado o fogo ocasionalmente há até 1 milhão de anos, o controle regular do fogo provavelmente começou com o Homo erectus, há cerca de 400 mil anos. O domínio do fogo trouxe inúmeras vantagens. Ele forneceu calor, o que permitiu aos humanos expandir-se para regiões mais frias.
O fogo também proporcionou proteção contra predadores e a capacidade de cozinhar alimentos, o que tornou as refeições mais seguras e nutritivas. Impacto na evolução. Cozinhar alimentos não apenas aumentou o valor nutricional das refeições, mas também pode ter contribuído para o crescimento do cérebro humano. Além disso, o fogo tornou a vida social em torno da fogueira um elemento central nas culturas humanas, promovendo a comunicação e a cooperação. A expansão para o mundo. Como os humanos colonizaram o planeta, a grande migração. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200 mil anos. No entanto, foi só por volta de 70 mil anos atrás que nossos ancestrais começaram a migrar para fora da África, colonizando o resto do mundo. A chegada à Austrália e às Américas. Os humanos modernos chegaram à Austrália há cerca de 50 mil anos e às Américas há cerca de 15 mil anos. Essas migrações foram feitos notáveis, considerando as dificuldades que envolviam cruzar oceanos e se adaptar a novos ambientes. Impacto nas outras espécies. A expansão do Homo sapiens teve um impacto significativo nas outras espécies humanas, como os neandertais e os denisovanos, que desapareceram após a chegada dos humanos modernos. Além disso, a migração humana também levou à extinção de muitos grandes mamíferos em várias partes do mundo. A Revolução Agrícola, o início da civilização. A transição para a agricultura. Cerca de 12 mil anos atrás, a Revolução Agrícola marcou a transição de uma vida de caça e coleta para uma vida baseada na agricultura. Este evento foi um divisor de águas na história da humanidade, permitindo o crescimento populacional e o surgimento das primeiras cidades. O impacto na sociedade. A agricultura permitiu que as pessoas se estabelecessem em um só lugar, levando ao desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas, incluindo hierarquias e especializações de trabalho. Também permitiu a acumulação de excedentes de alimentos, o que levou ao comércio e ao surgimento de economias. Consequências evolutivas. A Revolução Agrícola também trouxe mudanças significativas na saúde e no estilo de vida dos humanos. Enquanto a agricultura permitiu o crescimento populacional, também introduziu novas doenças e dietas menos variadas, o que teve impactos na saúde humana. A evolução cultural. Além da biologia, a transmissão cultural. Além da evolução biológica, os humanos também passaram por uma evolução cultural, na qual o conhecimento e as tradições são passados de geração em geração. A cultura tornou-se um dos principais motores da mudança humana, permitindo a adaptação rápida a novos ambientes. O papel da cultura na evolução. A cultura tem influenciado a evolução humana de várias maneiras, incluindo a seleção de comportamentos e práticas que melhoram a sobrevivência. Por exemplo, práticas agrícolas eficientes ou habilidades de caça podem ser transmitidas culturalmente, aumentando as chances de sobrevivência de um grupo. A continuação da evolução humana. Embora a evolução biológica dos humanos tenha desacelerado, a evolução cultural continua a moldar nossa espécie. Tecnologias como a internet e a inteligência artificial estão mudando a maneira como vivemos e interagimos, e continuarão a influenciar a trajetória da humanidade. A questão do futuro. Para onde vamos agora? O futuro da evolução humana. Com os avanços da tecnologia e da medicina, a evolução humana está entrando em uma nova fase. Agora, podemos não apenas influenciar nossa própria evolução, mas também alterar ativamente nosso DNA e criar novas formas de vida. A questão da ética. À medida que adquirimos mais poder sobre a evolução, surgem questões éticas sobre como devemos usar esse poder. A modificação genética, a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes levantam questões sobre o que significa ser humano e quais os limites que devemos respeitar. O legado da evolução. Enquanto olhamos para o futuro, é importante lembrar que nossa jornada evolutiva é o resultado de milhões de anos de adaptação e sobrevivência. O que fizermos a seguir determinará não apenas o futuro da nossa espécie, mas também o futuro do planeta. A evolução humana é uma história de adaptação, sobrevivência e descoberta.
Desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens moderno, percorremos um longo caminho, cheio de desafios e realizações. Ao refletirmos sobre os fatos surpreendentes da nossa evolução, podemos entender melhor quem somos e para onde estamos indo. A história da evolução humana é uma história de mudança, e cabe a nós decidir como moldaremos nosso futuro. Obrigado por assistir ao nosso vídeo e esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre a nossa jornada evolutiva. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos fascinantes sobre a história e a ciência. Até a próxima!